Aprendemos também pela primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 16, que uma igreja naquele tempo começava pela conversão de uma família num determinado lugar. Veja aí o que diz o versículo 15: agora vos rogo, irmãos, sabeis que a família de Estéfanas é as primícias da Acaia e que se tem dedicado ao ministério dos santos. Como é que Paulo formou uma igreja na Acaia? Ganhando uma família, a família de Estéfanas para Jesus Cristo. Na casa de Estéfanas, no seio de sua família, começou a congregação. As congregações começavam em casas, é o que diz o versículo de número 19: as igrejas da Ásia vos saúdam. Saúdam-vos afetuosamente no Senhor Áquila e Prisca, com a igreja que está em sua casa. Paulo, portanto, começava uma igreja através de ele levar uma família a Jesus Cristo. Uma vez que isso acontecia naquela casa, ele começava uma congregação. Foi isso que Jesus recomendou aos seus discípulos, que quando entrassem numa cidade procurassem uma casa. Meus amados irmãos, se o limite geográfico de uma igreja é o de uma cidade, convém também que saibamos disso que vou falar-vos agora, que a igreja numa cidade deve estar estruturada através de grupos familiares. Isso quer dizer que devemos ter diversas casas nas quais os irmãos estão se reunindo. A igreja não é uma empresa, a igreja é uma família muito grande. Numa empresa nós temos departamentos, departamento disso, departamento daquilo. Uma igreja que se organiza à semelhança de uma empresa é uma igreja que é cheia de departamentos. Tem departamento de senhoras, departamento disso, departamento daquilo. Mas a igreja primitiva não se assemelhava a uma empresa, mas sim a uma família. Eles não se dividiam dentro da igreja por departamentos para fins de organização, mas eles se dividiam para fins de organização e serviço a Cristo em reuniões caseiras, em casas. Na igreja de Áquila e Priscila, a igreja estava presente. Na casa de Estéfanas, na sua família, lá na Acaia, estava a igreja presente. Portanto, irmãos, devemos ter não apenas a igreja num limite geográfico, mas devemos tê-la reunindo-se em casas, em grupos familiares. O apóstolo Paulo começava uma igreja, eu repito, ganhando uma família para Jesus Cristo. Interessante observar que o culto que temos aqui na capela, este culto mais amplo, na realidade é um culto para o corpo de Cristo, mas não é uma reunião do corpo. O que quero dizer é que o corpo de Cristo está reunido e a palavra está vindo ao corpo para instruí-lo. Estamos pregando à igreja, mas a igreja não está agindo, a não ser no momento dos cânticos. Nos grupos familiares, entretanto, ali temos uma reunião do corpo, porque cada membro tem participação. Como disse Paulo, quando vos ajuntais, e ele falava dessas reuniões em casa, um tem salmo, o outro tem língua, o outro tem interpretação, o outro tem profecia. Faça-se tudo para a edificação. O objetivo de nós nos reunirmos nos lares é termos uma reunião informal, na qual estamos presentes não para ouvir algo que foi preparado antecipadamente, mas estamos ali à mercê do Espírito. Estamos ali para que Deus inclusive nos use para abençoar o nosso irmão, para lhe dar uma palavra de conforto. A igreja do Senhor não é uma empresa, irmãos, a igreja do Senhor é uma família. Por isso nós temos que enfatizar a importância dos grupos familiares. Nós temos que enfatizar a importância das reuniões do corpo, onde tudo funciona, como diz Paulo, pelo auxílio de cada junta, pelo auxílio de cada membro, e o corpo cresce em amor, como diz o apóstolo Paulo. O limite da igreja é o de uma cidade, e ela começa com uma família ganha para Jesus, e se estrutura em reuniões familiares. Foi por causa disso que Deus disse a Abraão: na tua descendência, e falava Deus com respeito a Jesus que viria de Abraão, na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Quando lemos a Bíblia, irmãos, vemos que Deus quer as famílias ganhas para Jesus. Pedro disse no dia de Pentecoste, falando do batismo no Espírito Santo, a promessa, disse ele, diz respeito a vós e aos vossos filhos. Note, Deus quer
o bem dos nossos filhos. Deus quer o bem da família. Quando Paulo e Silas estavam no cárcere de Filipos, e o carcereiro disse: que farei para ser salvo? Paulo disse: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. Meus amados irmãos, Pedro pregou para a casa de Cornélio, e todos os que lá se encontravam foram salvos e batizados no Espírito Santo. Jesus disse a Zaqueu: importa que eu vá para a tua casa. Jesus entrava nas casas, os discípulos entravam nas casas, e ali, irmãos, Deus transformava os lares. Nós temos que, como igreja, dar primazia às famílias. Devemos, irmãos, ter esta visão de ganhar não apenas um membro de uma família, mas uma família inteira para Jesus, de modo que lares desgraçados sejam reconstituídos. Nós temos, irmãos, que orar pelas famílias. Você que aceitou Jesus, seja luz para a sua casa, interceda pelo seu pai, interceda pela sua mãe, interceda pelo seu esposo, interceda pela sua esposa, sabendo que Deus quer a conversão da família. Apele para esta promessa divina, segundo a qual, através de Jesus, Deus quer abençoar todas as famílias da terra.